Haddad está certo? O governo está certo em vetar essa desoneração? Sim, eu acho que a proposta do governo de restaurar a base fiscal, a base tributária, vai nesse sentido. Então, é uma vitória do ponto de vista local, por assim dizer, né? Quando a gente olha o todo da estratégia do Haddad, pode ser que haja um problema político, porque ao confrontar tão diretamente o Congresso, pode ser que isso dificulte para ele no futuro, né, passar outras reformas ou eventualmente fazer alteração da meta, né? Isso pode elevar o preço, né, desse processo, porque foi essencialmente o Congresso Nacional que fez a perenização, né, dessas desonerações, e aqui, já que a gente está numa sexta-feira selvagem, né, Fabiola, eu vou divergir parcialmente Gostou do aqui dos... Selvagem? Sexta-feira. Adorei, foi ótimo. Eu não posso dizer que eu mudei meu cabelo, porque ele está sempre igual, mas certamente é uma sexta-feira selvagem. Eu acho que, nesse sentido, existe um problema aqui que é a perenização, ou seja, tornar permanente, né, essa desoneração, que na verdade é uma mudança de base de cálculo, né, porque os setores continuam pagando, mas eles pagam menos, né, o Josias colocou bem, é um desconto. Ela também é complementada em outros setores por outros benefícios. Então, se a gente olhar só apenas este, dá a impressão que esses setores estão recebendo um privilégio, estão recebendo um benefício, mas na verdade outros setores também recebem outros. Né? Se a gente for analisar o simples, que é uma forma também de desoneração parcial, existe o lucro presumido sobre o imposto de renda das empresas. Então, o problema, acho que o Thales colocou muito bem, é a estrutura tributária. A gente tem um manicômio tributário no Brasil, em que as leis e os tributos são criados de acordo ali com a dinâmica do conflito distributivo, que a gente chama, né? Todo mundo querendo um alívio para o seu lado, né? Tentando empurrar o problema para o outro. E o que eu acho que o ministro Haddad está falando é o seguinte: não faz sentido, num contexto de reforma tributária, a gente persistir dando esse tipo de desoneração. Vamos colocar isso na mesa, vamos debater como um todo, e aí a gente tenta fazer algo que seja positivo para os setores, porque tem setor importante aqui, como de transporte coletivo, tem setores de comunicação, né? A empresa, inclusive, aqui nos hospeda, é afetada, né, por esse tipo de desoneração, né? Todos os meios de comunicação, imprensa, tem setor de tecnologia da informação, tem setor de máquinas e equipamentos, que são importantes para o desempenho da economia. Mas o problema da ordem é o problema fiscal. Então a gente tem que colocar todo mundo mais ou menos em linha, todo mundo pagando tudo, e tentando, na medida do possível, fazendo as reformas que sejam viáveis politicamente. Eu acho que é isso que o ministro tem em mente, e por isso que ele falou: olha, não vou só tirar, vou tentar colocar algo no lugar para tentar aliviar esse problema. Professor, quais seriam as possíveis alternativas à desoneração? Uma direta é simplesmente você tributar o faturamento, né, das empresas dentro desse limite aí, entre 1% e 4,5%, mas fazer isso generalizado, mas isso implicaria, Thales, fazer uma reforma da tributação de folha de pagamentos. O Brasil tributa muito, né, o trabalho, a gente teria que tributar menos para facilitar exatamente a formalização do emprego. Então, imagine, se você conseguir generalizar esse tipo de benefício e compensar isso, por exemplo, numa reforma tributária, calibrando a alíquota, né, do novo imposto sobre valor adicionado, então você faz uma compensação adequada. Mas a gente viu que a própria discussão do IVA, né, dessa reforma tributária sobre consumo, causou muito problema junto aos municípios e estados, porque eles se veem bastante penalizados, perdem controle sobre esses recursos, e isso obrigou, então, né, o Haddad a aceitar esse acréscimo de 20 bilhões, né, no Fundo de Desenvolvimento Regional, que em tese tenta compensar isso. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é simplesmente tributar a folha de pagamento, se a gente for manter esse regime, até o limite do INSS sobre o empregador. Hoje não, hoje é 20% sobre o valor integral, né, enquanto a gente, como empregado, paga até o limite estabelecido pelo INSS, se não me engano, algo em torno de R$ 6.000. Ou seja, esse é um ajuste que dá um desconto, restaura uma parte da base tributária do governo, e eu acho que fica isonômico do ponto de vista, né, do empregador e do empregado, em termos de contribuição com o INSS. Eu imagino que vai vir algo nessa linha, porque não tem muito espaço aqui para cavalo de pau. Ou a gente faz uma mudança realmente profunda da tributação sobre folha de pagamento, que o Brasil, nesse caso, acho que tributa demais, ou vai ser algo mais, vamos dizer, moderado, mais gradual nesse sentido. Ora, André, no início do governo, o Haddad dizia que ia elevar a receita sem aumentar alíquotas de impostos, os já existentes, né?
E ele enxergava a renúncia fiscal como uma espécie de galinha dos ovos de ouro, né? E ia eliminar várias renúncias, falou até numa caça ao jabuti, foi a expressão que ele usou, né? Se a gente soma tudo quanto é renúncia, isenção, está previsto aí na LDO, se não me engano, 520 bilhões de reais é o valor desse, desses mecanismos que permitem a brasileiros e empresas fugirem do fisco, né? Em que medida você acha que é possível reduzir isto? Por que é que o ministro tem tanta dificuldade para obter os 168 bilhões de reais de que ele precisa para atingir o déficit zero no próximo ano, se nós temos esse montante aí de 520 bilhões em isenções, privilégios e tal? Por que é tão difícil? É difícil, Josias, primeiro porque a história da tributação no mundo, ela vem acompanhada de desoneração tributária. Tá? Todos os regimes tributários no mundo, historicamente, eles acompanham, né, qualquer tributação com medidas de alívio localizado, setorial. O Brasil, curiosamente, a partir de 2011, que ele se tem um gasto tributário, né, que é o nome que a gente dá técnico a essa desoneração total, maior do que os seus pares na América Latina. Então, até mais ou menos 2011, isso era menor. Aí, depois de 2011, com essa desoneração da folha de pagamentos, é aí que a gente supera. Mas, comparativamente até outros países da Europa, a gente nem está tão ruim assim. Dá algo em torno de 5% do PIB mesmo. O problema maior, José, é que, primeiro, você tem questões técnicas, por exemplo, como desonerar o setor agrícola. Se você tirar a desoneração do setor agrícola, isso causa uma série de problemas do ponto de vista das nossas exportações. Então, não é desonerar de uma maneira irrestrita, tirar da noite para o dia, porque isso pode ter repercussão sobre como os investimentos ocorrem no setor. E você tem, na verdade, grande parte do problema é político. Então, se você hoje, por exemplo, desonerar simples e os microempreendedores individuais, as MEIs, o que isso significa em termos, né, de geração de empregos, se 8, quase 9 empregos em cada 10 que a gente tem na economia, eles estão em empresas com até 30 empregados. Então, se você faz uma mudança muito acentuada e abrupta, você pode, né, transtornar demais determinados setores que empregam muito. Então, quando chega no Congresso, os lobbies são muito fortes e eles impedem que você avance nesse sentido. Então, não dá para fazer, já foi tentado. O governo Temer tentou fazer, não conseguiu. O governo Bolsonaro tentou fazer isso de uma maneira direta. Não nos esqueçamos que teve um relatório da Receita, se eu não me engano, de 2020 ou 2021, que fazia, né, um levantamento pontual dessas desonerações e o que seria necessário fazer para reduzi-las. E não consegue avançar, porque chega no Congresso, o conflito distributivo diz o seguinte: tudo bem, vocês querem colocar a carga tributária em 33% do PIB, não tem problema, só que aí você alivia a minha parte, porque o meu setor é muito importante. Entende, José? Então entra naquela coisa de todo mundo tem a sua particularidade, a sua contribuição com o PIB, e aí todo mundo se vê, né, na situação, vamos dizer assim, especial de merecer uma desoneração. Isso então gera um impasse no Congresso, que é diretamente beneficiado, né, por esse tipo de medida, porque isso gera apoio na base. E agora é bem curioso que veio essa medida beneficiando municípios e estados, porque o Congresso, como o Arthur Lira já colocou, ele tem esse viés municipalista, né, porque é onde está a base dos parlamentares. Então, a tentativa aqui qual que é? Você também aliviar para os municípios, principalmente, que estão com dificuldades financeiras. E aí, como resolver isso? Eu acho que não dá para ser no total. Eu acho muito difícil você conseguir reduzir isso aceleradamente, principalmente pelos custos políticos que isso gera, ou seja, o custo em termos de capital político é elevado, e isso pode bloquear outras reformas mais à frente. O que precisa ser feito é uma mudança gradual, né, nessa tributação de folha de pagamento em que o Brasil tem uma participação grande, muito maior do que os seus pares, e o ministro Haddad, eu acho que vai oferecer algo nesse sentido, que eu acho que deveria, na verdade, ter já encaminhado uma proposta, né, antes de simplesmente fazer o veto, porque eu acho que isso já pelo menos direciona a energia para as propostas e não para a reação imediata, né, dizer, mas está bloqueando, o que vai acontecer com o meu setor, e agora como que vai ser se eu tiver, né, que arcar com esse ônus tributário, que eu não estava arcando pelo menos nos últimos 10 anos.